Nós vamos dar continuidade às considerações concernentes ao Novo Testamento. Estamos no livro Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Falamos sobre a descida do Espírito Santo sobre os discípulos. E agora vamos para o versículo 15, que tem algo que é bastante interessante aqui, que fala sobre a terceira hora do dia. Então, quando os discípulos começaram a falar noutras línguas, alguns judeus zombavam e diziam que eles estavam embriagados. E Pedro, ele se coloca de pé e ele começa a dar um sermão, faz um discurso e explica que é a terceira hora do dia, como é que esses homens vão estar embriagados. E aí nós vamos trabalhar um pouquinho essa terceira hora do dia, porque para nós a terceira hora do dia seria madrugada. Então seria na madrugada. Mas para o judeu, ele está contando a partir do início do dia às 6 horas da manhã. Por quê? O dia judeu começa às 18 horas do nosso dia e termina às 18 horas do outro dia. Então, para te ter uma noção, uma explicação prática, o sábado, que é o dia do descanso, começa às 18 horas da sexta-feira e termina às 18 horas do sábado. Então, essa consideração é diferente do que nós pensamos. E a explicação para esse fato nós vamos encontrar no livro de Gênesis. Se tu pegar o primeiro livro da Bíblia, que foi escrito por Moisés, no capítulo 1, no versículo 5, diz: E Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã o dia primeiro. O versículo 8: Chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. Então, enquanto o nosso dia, nós marcamos manhã e tarde, tu pode observar ali no versículo 5 e no versículo 8, que diz, quando Moisés escreveu, ele diz: E foi a tarde e a manhã o primeiro dia. A tarde e amanhã o segundo dia. Então existe diferença do nosso dia. E aí quando Pedro está falando aqui, para te entender, ele fala a terceira hora do dia, ele está falando das 9 horas da manhã. E ele disse: olha como é que esses homens vão estar embriagados. É 9 horas da manhã. Então é uma justificativa que Pedro está usando para explicar o que havia acontecido. E ele diz que isso é o cumprimento da profecia do profeta Joel, no livro de Joel, no Velho Testamento, que fala que nos últimos dias Deus derramaria do Espírito Santo, do seu Espírito sobre toda a carne. E os filhos e filhas profetizariam, os jovens teriam visão e os velhos sonhariam sonhos. E aí Deus é o cumprimento dessa promessa de Deus. Então nós pegamos esse do horário porque algumas vezes tu vai deparar com esse horário, até na crucificação de Jesus também tu vai deparar com esses horários e muitas vezes a gente passa por alto e não entende. Então é um horário que é diferente do nosso horário. Aí Pedro faz o discurso, explica o que está acontecendo. E nesse primeiro discurso, quase 3.000 pessoas, elas se convertem e são batizadas. Então, nesse primeiro discurso, nós já temos 3.000 pessoas, quase 3.000 pessoas, recebendo a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Depois nós vamos para o capítulo 3, e aí nós temos a cura de um coxo que ficava mendigando à porta do templo, na porta chamada Formosa. E ele pede esmola para Pedro e João. E aí Pedro diz, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E o coxo levanta, anda, corre, caminha e glorifica a Deus. E esse é um sinal notório diante de todos. E
E tu vai acompanhando que no capítulo 4 isso começa a dar problema, essas coisas, começar a falar do nome de Jesus e da ressurreição. Por quê? Tu vai acompanhar no capítulo 4, que o sacerdócio, ele era composto, na sua maioria, por saduceus. Então, os saduceus, nós já falamos, é uma seita do judaísmo que não cria na ressurreição, na existência de anjos, na vida após a morte. Então, na parte da providência divina, eles não acreditavam. E aí, os discípulos começam a falar sobre o nome de Jesus, e que Jesus ressuscitou. Então, já começa a ter problema e perseguição por parte dos saduceus, que são os sacerdotes. E nós temos as duas coisas importantíssimas nesse capítulo 4 de Atos dos Apóstolos. No 11, Pedro falando sobre Jesus, ele diz que ele foi a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, o qual foi posto por cabeça de esquina. Então ele fala sobre Jesus, que Jesus é a pedra angular, a pedra que os edificadores rejeitaram. Os edificadores seriam os religiosos, seriam os sacerdotes. E eles rejeitaram a Jesus, entregaram a Jesus aos romanos para que Jesus fosse crucificado. Então rejeitaram a Jesus. E essa pedra é a pedra de esquina, é a pedra principal. E essa pedra de esquina, essa pedra principal, que é Jesus, ela era a pedra que mantinha as paredes juntas. Então é a pedra angular. Jesus é a pedra angular. Jesus é que mantém as paredes juntas, que firma o prédio todo. E no 12, nesse mesmo capítulo 4, tu vai ver mais uma citação de Pedro dizendo que nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então nós temos mais uma declaração poderosa de Pedro a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dizendo que não há salvação em nenhum outro, e que não há debaixo do céu nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então, Pedro aqui, ele mata qualquer expectativa de nós colocarmos esperança em outro nome a não ser Jesus Cristo. Então ele quebra qualquer ideia, qualquer pensamento. Ele coloca que a salvação só se dá no nome de Jesus. Então não tem salvação nele mesmo, em Pedro, não tem salvação em João, não tem salvação em Paulo, não tem salvação em Tiago, não tem salvação em Maria, não tem salvação na igreja tal, não tem salvação na outra igreja, não tem salvação na religião tal, não tem salvação na outra religião. Não tem, só tem salvação no Senhor Jesus Cristo. Não existe salvação no outro nome. Nós continuando um pouco mais, é interessante, a partir do 32, a união e o amor entre os primeiros cristãos. Então, no 34, tu vai ver que não havia, pois, entre eles necessitado algum. Então, quando a igreja inicia, ela inicia num modelo diferente de algumas igrejas que nós vemos hoje. A igreja inicia havendo uma comunidade de união e amor dentro da igreja. Se repartia a cada um segundo a sua necessidade. Isso tu vê no 35 e tu vê no 34 do capítulo 4. Então era uma igreja que ela recebia o auxílio, recebia oferta, recebia aquilo que era entregue e repartia entre os necessitados da própria comunidade. Então, é óbvio que a igreja tem as suas necessidades. Existem as contas que a igreja tem que pagar, existem as coisas que são concernentes à igreja. Mas nós vamos ver uma igreja que iniciou aqui, que se preocupava também com os necessitados.
E como é importante que a igreja tenha visão daqueles que dentro da igreja estão passando por dificuldade, ainda mais nesse tempo de hoje que nós estamos vivendo. Que muitas pessoas perderam emprego, que muitas pessoas estão passando por uma situação mais difícil nesse momento. Então, uma igreja que repartia, que procurava ver quem é que estava tendo necessidade para poder colaborar. Então, como é importante a gente ver no início da igreja, a gente vê hoje, quando a igreja tem um projeto social que ela ajuda, ela recebe a ajuda dos seus membros, mas ela tem um projeto de ajuda para os próprios membros necessitados e até mesmo pelo seu bairro, pela sua comunidade que está na volta, que muitas vezes tem pessoas carentes, tem crianças, tem pessoas que necessitam, e a igreja tem um projeto de alcançar e de repartir também alguma coisa com essas pessoas. Então isso é muito importante que a gente veja. E aí tu pegar o início da igreja, que nós estamos vendo em Atos, tu vai ver que é uma igreja que se comunica nas necessidades uns dos outros. No 36, nesse capítulo 4, nós vamos ver o surgimento de um homem chamado José, que é chamado pelos discípulos de Barnabé. E esse Barnabé, ele vai ser o companheiro da primeira viagem do apóstolo Paulo. É ele que vai trazer o apóstolo Paulo para dentro da comunidade cristã, porque como nós vamos ver, Paulo ele assolava a igreja, ele perseguia a igreja. Quando ele se converte, todo mundo fica com um pé atrás com ele. E Barnabé é aquele que vai, ele abraça Paulo, traz Paulo para dentro da comunidade cristã e fica de companheiro, o primeiro companheiro de Paulo nas suas viagens missioneiras. E aí é importante a gente lembrar que ele é da tribo de Levi, ele é levita. Então nós já conversamos em áudios, eu já falei em áudios anteriores, e se tu pegar ali o livro de Números no Velho Testamento, no capítulo 13, 4, fala sobre os levitas e o seu trabalho no templo. Então eles foram dedicados ao Senhor. Os levitas, a única tarefa deles era servir no ministério. Eles eram, como já disse, os diáconos de hoje, eles serviam no ministério. Faziam a guarda do tabernáculo. Então eles foram, na realidade, uma oferta movida perante o Senhor para o serviço do ministério. Arão, o primeiro sumo sacerdote, era levita, mas ele é escolhido como sumo sacerdote e os seus filhos é que assumem o sacerdócio. E os levitas, que eram seus parentes, se tornam auxiliares desse ministério do tabernáculo e depois do templo. Então nós temos esse levita aqui, eu já tinha falado, eu não acho outro levita aqui no Novo Testamento, na era da igreja, a não ser João Marcos, que era parente de Barnabé, e aí eu tinha levantado aquela situação. Hoje nós temos na igreja os levitas, cantores. Não existe isso na igreja do Novo Testamento. Então isso foi buscado, essa situação foi buscada na época lá do Templo de Salomão, porque Davi tinha instituído os cantores, e aí quem poderia trabalhar no ministério do templo só podia ser os levitas, os sacerdotes e os levitas. Então Davi institui, o rei Davi, ele institui os levitas cantores, mas eles seguiam fazendo o trabalho normal no templo, porque na época de Moisés, e por muito tempo, eles carregaram o tabernáculo, carregavam as madeiras, eles carregavam as cortinas, eles carregavam os aparelhos, os instrumentos que eram usados no tabernáculo. E eles faziam a guarda do tabernáculo. Quando o tabernáculo era montado, os levitas ficavam à direita, à esquerda, e a retaguarda, eles acampavam nesses lugares em volta do tabernáculo. E os sacerdotes acampavam na parte da frente do tabernáculo. Então, eles estavam sempre à volta.
eles estavam sempre naquele serviço do tabernáculo. Então essa era a missão dos levitas. Mas nós vamos ver ali depois no capítulo 6 que na igreja nós temos os diáconos. Então, o que surgiu? E eu falei, surgiu há pouco tempo na igreja, há uns anos atrás, os levitas cantores. E aí começou, agora os levitas vão vir cantar. Mas não vem levita nenhum para limpar, para fazer faxina, para limpar a igreja, a gente não acha os levitas. Para limpar banheiro, para varrer, para arrumar os bancos, não aparece. E eles são para tudo. Mas não existe na igreja. Claro, você puxou, você colocou, agora são cantores, e você deixa os diáconos para fazer o serviço. Mas não aparece isso no Novo Testamento, na parte da igreja. Isso foi puxado do que Davi fez para o templo que foi construído por Salomão. Nós entramos no capítulo 6 e aí nós já estamos na parte dos diáconos. E diáconos significa servo, vem do grego. Diáconos é servo. Apóstolo é enviado. O significado da palavra apóstolo é enviado. E diáconos é servo. Nós temos essa colocação. Tem outro áudio que nós vamos conversar sobre os bispos que tem. Depois que nós vamos entrar, se Deus permitir que nós cheguemos mais adiante, nós vamos entrar nos cargos da igreja. E nós vamos estar falando sobre esses cargos da igreja. Mas agora nós temos apóstolos, são os enviados, e os diáconos, que são os servos. Entrando no capítulo 6, nós vamos então entrar nessa situação dos diáconos, que são os servos. E por que surgiu os diáconos? Aí no 6 vai explicar. Nós temos os judeus gregos e os judeus que são naturais ali da Palestina. E aí é importante nós falar que o idioma da Palestina era o aramaico. E esses judeus gregos, eles começam a murmurar e se queixar porque as suas viúvas não estavam sendo assistidas da maneira correta no ministério cotidiano. E aí, por essa contenda, por esse problema, os apóstolos eles resolvem instituir pessoas para trabalhar ali nessa parte da distribuição, para que não haja problema. Então você criou um problema. Os judeus gregos eles começaram a murmurar, e aí rapidamente os apóstolos eles resolvem, né? Eles fazem uma convocação e eles resolvem instituir os diáconos. E aí é interessante que nós venhamos a colocar a situação que acontecia naquela época, em épocas anteriores, e ainda acontece em muitos países do mundo, em que não existe aposentadoria. Naquela época não existia, e tem países hoje que ninguém se aposenta, a não ser que pague um programa, alguma coisa. Então, imagina, pessoas, senhoras viúvas, que não tivessem assistência da família, morriam de fome. Então, como a igreja começou nessa ideia de partilhar com aqueles que tinham menos recurso, essas viúvas eram assistidas pela igreja, aquelas que não tinham ninguém que as sustentasse. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a Timóteo, ele explica essa situação das pessoas viúvas, mas ele já coloca se tem os familiares que tomem conta e que ajudem. E aí Paulo faz uma colocação bastante interessante que nós vamos ver e nós vamos analisar em 1 Timóteo, no capítulo 5, e Paulo começa a tratar com essa situação das pessoas viúvas. E aí ele coloca, olha, quem tem família, a família tem que dar assistência. E aí Paulo faz uma declaração pesada no versículo 8 do capítulo 5. Ele diz
assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Então ele está querendo colocar essa situação. Se a viúva tiver filhos ou netos, que esses aprendam a exercer piedade com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isso é bom e agradável diante de Deus. Então aqui nós temos uma situação, recompensar seus pais. Aprender a recompensar. Recompensar o que os pais fizeram pelos filhos. E aí Paulo faz uma colocação maravilhosa, que ele diz assim: isso é bom e agradável diante de Deus, quando os filhos sabem recompensar os seus pais. Então ele está falando sobre essas pessoas que têm dificuldade, é que ele está usando a situação de pessoas viúvas. Então os filhos têm que aprender a recompensar. A mãe ficou sozinha, não tem como se bancar, os filhos assumem com a maior alegria e recompensam a mãe por todo o trabalho que ela teve com eles. E aí Paulo segue falando: e agora, se tu não cuida dos teus, se tu não recompensa e não sabe cuidar dos teus, Paulo já pega pesado, aí ele já dá para sair sangue. Ele diz: tu negou a fé e é pior do que um infiel. Nós vamos pegar em Efésios, no livro de Efésios, no capítulo 6, no versículo 2 diz: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então aqui também o apóstolo Paulo está escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, e ele fala sobre honra teu pai e tua mãe, é o primeiro mandamento com promessa. E aí ele diz a promessa: para que tu te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Então, esse honra aqui nós vamos trabalhar um pouquinho para nós, só para nós terminar esse áudio de maneira correta. Esse honra o teu pai e a tua mãe não é simplesmente eu respeito o pai, eu respeito a mãe. Não, nós estamos vindo de um contexto em que pai e mãe naquela época não tinham aposentadoria. Então, se eles não tivessem bastante recurso, fossem pessoas humildes, essas pessoas poderiam até passar fome e vir a morrer. Então, quando a Bíblia fala que honra teu pai e tua mãe, não está falando só em ter respeito. Está falando na parte financeira. É auxiliar, é ver a necessidade e participar. É ajudar financeiramente. Assim, no bruto, assim de simples, é ajudar financeiramente se eles têm necessidade e não se esconder. Então essa é a mensagem. Hoje nós estamos vivendo aqui no nosso país que existe a aposentadoria, mas em alguns países não existe. E nem todo mundo tem recursos para se manter. E mesmo no nosso país, com a aposentadoria, muitas vezes não dá a condição de um aposentado viver de uma maneira digna. Porque precisa comprar remédio, porque a aposentadoria não é alta. Então, muitas vezes, os pais necessitam da ajuda dos seus filhos. Então, quando o Paulo está dizendo, tu tem que aprender a recompensar, tu tem que aprender a te lembrar que tudo que os teus pais fizeram por ti. E a aprender a ser grato e a recompensar eles. E aí Paulo diz: é agradável e bom diante de Deus. Então, honrar é a parte também financeira. Imagina naquela época a dificuldade que tinham pessoas humildes que ficassem com uma determinada idade, vão ficando idosos, já não podem trabalhar da mesma forma. Então, era necessário que os filhos ajudassem, se colocassem à disposição dos pais dentro da sua possibilidade. Então aqui ninguém quer tirar nada de ninguém. Ninguém quer que o filho passe mal e o pai esteja acomodado, não. Mas o que nós vamos ver sempre aqui?
a igualdade, que haja igualdade. Eu não posso estar bem, tá tudo beleza, tudo legal, e os meus pais estão passando necessidade de trabalho. Eu não sei se tu está me entendendo, mas as coisas são bem claras, muito claras, e quem sabe mais clara que isso não tem. Eu também aqui aproveito, não estou legislando em causa própria, não estou pedindo socorro para filho nenhum. Eu simplesmente estou dizendo o que a Bíblia diz. Eu sei que depois eles vão escutar, meu pai está fazendo choradeira, porque é dezembro, período de Natal, quer ganhar presente. Não, ninguém está fazendo choradeira nenhuma. Eu simplesmente estou explicando o que a palavra de Deus diz. E é assim que a Bíblia diz. Então os filhos têm que aprender a serem gratos aos pais. Então não vamos entrar só nas conversas, eu respeito, não. Eu respeito e se eu vejo que precisa, eu ajudo. Eu não fico me encolhendo. Então é dessa forma que nós vamos fazer o que é bom e agradável diante de Deus. É dessa forma que nós vamos aumentar os nossos dias sobre a face da terra. É honrando o nosso pai e a nossa mãe. Então, nós vemos essa situação dos diáconos que foram instituídos justamente para socorrer e para que as viúvas que dependiam da igreja fossem assistidas da melhor maneira. E aí é escolhido, voltei agora aqui para os diáconos, são escolhidos 7 diáconos, e pelos nomes dos diáconos, se tu puder ler ali, tu vai ver no capítulo 6, que a princípio todos são gregos, porque justamente eram os gregos que estavam reclamando. Então eles são praticamente os judeus gregos que são escolhidos para ficar ali vendo essa distribuição e servindo às mesas para não ter problema nenhum. E aí nos 7 diz que crescia a palavra de Deus, em Jerusalém se multiplicavam muito número de discípulos e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Então houve o problema? Houve. Mas rapidamente houve a solução e a igreja continuou crescendo de forma maravilhosa. Nós vamos parar o áudio por aqui, para o áudio não ficar mais pesado do que já está. E no próximo nós vamos continuar vendo sobre Estevão, o primeiro mártir. Nós vamos entrar na vida do apóstolo Paulo, que assolou a igreja. Vamos ver a igreja chegando aos gentios. Então nós vamos entrar em bastante coisa interessante. Eu vou procurar até ser mais rápido para que tu não fique chateado, não fique sem paciência. Vamos procurar ser mais rápido, vamos dar um pulo maior, mas era importante que nós falássemos essas coisas hoje. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto, tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.